dia, amados irmãos, na graça e paz de Jesus. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical essa manhã. Essa manhã tá meio geladinho, né? Mas tá gostoso. Já teve manhã mais frio. Ah, sim, tá lá dentro da. Aí eu tinha um embaixo, vê se tem. Ah, tá aqui. Ah, tá contigo, não tem um? Tá ótimo, perfeito. Vamos, né? É a lição 11, né? É a 12. É a 12, né? Lição 12. Vamos orar, né? Pedindo direção a Deus, que Ele possa nos orientar nessa manhã. Não só nessa manhã, mas todos os dias, né? Nós precisamos de ter discernimento do Espírito, que o Espírito também possa nos guiar a cada dia, a cada momento. Porque o mundo está aí, né? Constantemente querendo nos afligir, constantemente querendo nos enganar, nos dissuadir. Mas o maior é aquele que está conosco e com certeza nós iremos a cada dia mais não sermos confundidos, mas sim sermos iluminados pelo Santo Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por todos os privilégios que o Senhor tem nos concedido. Agradecemos, ó Deus, porque se nós estamos aqui nesse momento, Pai, é porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. O Senhor tem nos guardado, Pai, tem nos dado o privilégio de estarmos aqui nesse lugar, Pai. Agradecemos porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada podemos realizar. Sem Ti, ó Deus, nós somos menos do que nada, ó Deus. Ó Pai amado, Pai querido, toma os nossos corações, a nossa mente nessa manhã, ó Deus, que o Senhor possa falar a cada um de nós, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, para cada um, que o Senhor possa nos guiar, nos dirigir e nos ensinar, ó Pai, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Seja conosco, seja com cada um irmão aqui presente, ó Deus, seja com aqueles que irão nos assistir através dessa live, que o Senhor possa tocar, ó Deus, em cada coração, suprindo, Pai, cada uma das necessidades, porque o Senhor sonda os corações e nos conhece perfeitamente. Pai. Seja conosco, que essa manhã possa ser uma manhã de adoração, uma manhã de louvor e de aprendizado na sua palavra, na sua presença. Seja conosco, perdoe, Pai, os nossos pecados, nossas ofensas, tudo aquilo que pensamos e praticamos que não agrada a sua vontade santa e perfeita. Seja conosco, em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amados, então vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Então nós iremos tratar nessa lição 12 sobre o presente e o futuro de Israel. Na lição 11 nós falamos sobre o passado de Israel, segundo ali aquela visão de Paulo, né? Então podemos lembrar que um fato bem marcante, né, da lição anterior, até mesmo do capítulo 9, né, que foi tratado, em que Paulo ele expressa ali a sua tristeza e até mesmo teria a coragem, se possível fosse, de abrir mão da sua salvação em prol do povo judeu, daqueles que faziam parte da sua raça, daqueles que eram seus conterrâneos, aqueles que eram seus descendentes e de sangue, né? Que era o seu povo, sua nação. Enfim, ele se sentia tão consternado por causa, né, daquela situação em que o povo se encontrava, de ignorância e rejeição ao Evangelho, que ele teria essa coragem. E a pergunta foi, né, na semana passada: será que você abriria a mão, né, da sua salvação em prol das pessoas que você ama, em prol da sua família, até mesmo daquelas pessoas que fazem parte do seu bairro? E acredito que para todos nós seria uma grande dificuldade, né? Então, esse seria o amor que nós deveríamos prestar, né, às pessoas que estão se perdendo, às pessoas que não receberam a palavra da verdade em seus corações, de forma que, lógico,
nós não abriríamos mão da nossa salvação, até mesmo porque não há essa possibilidade, não tem como. Mas o nosso sentimento deveria ser esse, um sentimento de profunda tristeza pelas pessoas que vão se perdendo, né? E, infelizmente nós vemos que nem sempre é assim, né? Nem sempre existe esse amor, mas aquele sentimento de superioridade, né? De ver as pessoas que muitas das vezes afligidas pelas suas próprias consequências, nós somos muitas das vezes insensíveis com elas e ignoramos a sua situação. Agora Paulo ele fala sobre o presente e o futuro de Israel. E um fato que eu queria deixar bem marcante aqui, antes de nós começarmos até mesmo a leitura, é a questão da relação entre a igreja, né, e o povo de Deus, escolhido e levantado por Deus para adorá-lo, para servi-lo, para ser povo seu, e a nação como Israel como nação. Nós precisamos entender que existem aqui, né, três situações que precisam ser, que estão em conjunto, mas de alguma forma são diferentes. Então nós temos o povo de Israel, a nação na qual Deus escolheu, o povo de Israel como nação, né, que podemos dizer que foi e é instrumento de Deus, um instrumento profético, na qual Deus usou para que, né, a palavra da verdade, para que o Messias, para que a salvação chegasse a todas as outras nações. Então temos Israel como o povo de Israel como um instrumento profético, né, como um instrumento de salvação na humanidade. Temos o povo de Deus, que é aquele escolhido que, né, independente de tribo, independente de nação, independente de etnia, independente de qualquer outra circunstância humana, ele é o povo que tem Jesus Cristo como seu Salvador, seu Mestre, como seu Senhor. São pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus, pessoas que pela fé aceitaram e vivem as suas vidas em dedicação, em amor, em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. E existe também a igreja como um instrumento profético de Deus na atualidade. Então a igreja, tanto quanto Israel, podemos perceber que existiam aqueles que creram e criam no Messias e viviam pela fé nas promessas de Deus, e também aquelas pessoas que não viviam essa realidade. Hoje também na igreja, como um instrumento profético de Deus na terra, na humanidade, existem aquelas pessoas que vivem pela fé, que acreditam e são verdadeiras, e aquelas pessoas que não são. Tá? Então, explicado isso, vamos passar para a nossa leitura, que fica em Romanos 10, versículo 1 a 11. Depois o versículo 32. Romanos 10, de 1 a 11. Depois passamos para o versículo 32. De 1 a 11 só. 32 aqui. Então vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou estar lendo o versículo primeiro, e os irmãos que estão aqui presentes podem cada um lendo aqui na ordem em que se encontram acomodados os versículos restantes. Então aqui Romanos 10, de 1 a 11 somente, e diz assim, todos encontraram aí? Amém? Então diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se rejeitaram,
não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque a fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: homem que fazer essas coisas viverá por elas. Ué, eu esqueci outra frase. Desculpa. Não pode Pode ler, Pode ler, Ai, pode ler. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. mas que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos e será salvo. Porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Porquanto não há diferença entre os judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, sim, para com todos os que invocam. Amém. Mais Não tem importância não, quanto mais rico fica. já tomei bastante mesmo. Eita! Mas, então, amados, nossa lição trata um pouco desse trecho e de outros trechos, né, que se envolvem aqui. E a primeira pergunta, né, a primeira exclamação que Paulo faz aqui é a profunda vontade e seu desejo, a sua oração, a sua súplica a Deus para que o povo de Israel o povo judeu fosse salvo. Então, o desejo de Paulo era que, né, segundo informado aqui, fosse salvo, tivesse um encontro com Jesus, que realmente conhecessem a verdade. Então, esse capítulo ele nos traz algumas repartições, né, segundo aqui a nossa revista, de a necessidade de uma compreensão do Evangelho, né, do 5 ao 13, a importância da proclamação do Evangelho, em Romanos 10, 14 e 15, e uma imprescindível resposta de fé, né? Então, existem dentro desse contexto aqui, do contexto da salvação e da oferta da salvação, três coisas importantes que nós não podemos esquecer, né? Que é a necessidade de compreensão do Evangelho. As pessoas precisam compreender o Evangelho precisa ser compreendido, né? Existe a importância da proclamação do Evangelho, o Evangelho precisa ser proclamado, e necessariamente, se você compreende, se existe a necessidade de compreensão e proclamação, obrigado, né? Necessariamente necessita de uma resposta de fé da parte daquele que ouve. Então você precisa compreender, precisa proclamar e precisa ter uma resposta de fé. E é isso que vai nos dirigir durante essa lição, de forma que, lendo isso aqui e tendo em vista as outras lições, tudo que nós já conversamos aqui, dá para entender, dá até mesmo para nos perguntarmos, né, por que um povo que teve uma experiência com Deus desde o Monte Sinai, desde a sua libertação, né, do cativeiro, foram libertados por manifestações maravilhosas da parte de Deus, a Deus ali na saída, né, durante aquele período que eles estavam sendo libertos do cativeiro ali na escravidão no Egito. Deus mandou pragas. Durante a sua caminhada no deserto, teve coluna de fogo, coluna de fumaça, a manifestação de Deus no Monte Sinai. Então eles presenciaram
pessoalmente ali, né, a pessoa de Deus. E segundo a nossa lição, como que um povo pode ignorar a mensagem de Deus, sendo que eles tiveram um relacionamento estreito com Deus até então? Como que um povo, né, como o povo de Israel, tão privilegiado, teve a coragem, a possibilidade, a capacidade de rejeitar o Evangelho, as boas novas de Deus? É algo interessante de nós pensarmos, porque a vinda do Messias, a essa profecia, essa promessa da parte de Deus, foi dada, né, foi revelada primeiramente a eles. Sendo assim, eles estavam aguardando até mesmo esse momento. E quando chegou esse momento, quando Jesus Cristo chegou à Terra, né, e ali começou a ensinar, a ter o seu ministério, a pregar, ele simplesmente foi rejeitado por aquelas pessoas na qual eles tinham que receber a Jesus Cristo como um Messias. Então, como que eles tiveram a coragem, a capacidade? Por que isso aconteceu? Então, aqui diz que, de certa forma, Israel foi ignorante quanto à justiça de Deus. Romanos 10, de 1 a 4. Então, aqui diz, o que pode levar um povo a virar as costas a Deus e desprezar tão grande salvação? Como pode um povo, mesmo sendo detentor de tanto privilégio, se mostrar tão ignorante com respeito às promessas de Deus? E as respostas nós vamos ter aqui, nos versículos 2 e 4 de Romanos 10. E segundo aqui a separação, o tópico diz zelo sem entendimento. A primeira causa que o autor aqui nos dá e como explicação desse capítulo tão importante é que houve ali zelo sem entendimento. O povo de Israel era muito zeloso com Deus, principalmente nesse período em que Jesus Cristo chega, e era um povo que tinha o prazer em observar as leis, enfim, era realmente muitas das vezes hipócritas, mas eles tinham zelo pelo Senhor, por Deus, mas eles tinham zelo, mas não tinham um entendimento. Como podemos dizer zelo sem entendimento? É você fazer as coisas sem pensar muito bem o que as suas práticas e os seus atos implicam. Um exemplo, o zelo. Tem pessoas que são extremamente zelosas, caprichosas. Como podemos explicar? Tem pessoas que acham que sempre, todos os domingos, todos os eventos, todas as atividades, ele está na igreja. E isso aí não é nada, podemos dizer, prejudicial, porque acredito que o maior prazer nosso é estar na casa do Pai, na presença dos nossos irmãos, mas a pessoa faz isso simplesmente por fazer, simplesmente por estar, simplesmente por achar legal, mas não conhece, não tem um conhecimento, não tem entendimento do que aquilo mesmo representa, do que as suas ações, do que as suas atitudes implicam, representam. Então, estarmos juntos implica em várias coisas: a comunhão, o crescimento de todos nós, o fortalecimento espiritual, a suportar, aprendermos a vivermos na diversidade de pensamento, de comportamento. Então, existem várias outras coisas que estão implicadas nesse momento que nós estamos aqui, que não é só a prática de vir, a prática de estar aqui. Então, aqui o autor diz que o povo de Israel estava assim, eles faziam, a religião deles era uma religião vazia, eles simplesmente faziam por fazer, porque estava escrito, mas não tinha um entendimento do que realmente aquilo significava verdadeiramente. Então, estamos aqui, não existe verdadeira religião se esta não se apoia na palavra de Deus. E a principal questão que nós podemos destacar,
que é a justiça própria. O povo de Israel aqui, nesse contexto, ele tinha um grande sentimento de justiça própria. Então, como seria isso? Eles observavam a lei e se achavam justos diante de Deus, e aquilo ali, de certa forma, para eles era algo benéfico, e aquilo causava orgulho para eles. Eles se sentiam bem, eles tinham orgulho por serem pessoas que buscavam, nos mínimos detalhes, obedecer aquilo que estava escrito na lei, sendo que, nós já falamos sobre isso, existiam várias deturpações daquilo que realmente precisava fazer. Então, eles sentiam um senso de justiça própria. Então, não há nada mais, podemos dizer, nada mais perigoso do que uma pessoa que ela se acha completamente certa, completamente justa, completamente correta. Era assim que eles se sentiam. Então, a partir do momento que eles se sentiam justos, eles não tinham necessidade de mais nada. Se você é autossuficiente, você necessita de quem? Do quê? Então, é isso que é um grande fator aqui nesse contexto. O homem, na ignorância, tenta ser bom diante de Deus e busca ser salvo pelos seus próprios méritos. Então, eles achavam que não tinham necessidade de mais nada a não ser alcançar a perfeição que eles tinham como importante ali. Então, dois erros que é destacado aqui, que revelam a ignorância do povo de Israel quanto à verdade do Evangelho: o zelo sem entendimento, e a justiça própria. Então, passando aqui para formas alternativas de justiça, Paulo ele apresenta duas formas de justiça. A primeira é a justiça decorrente da lei, em que o homem tenta ser justo diante de Deus, procurando pelos próprios meios alcançar a salvação, e a justiça decorrente da fé, em que o homem reconhece sua fragilidade e impossibilidade de alcançar a salvação pelos seus próprios esforços. E continuando aqui, a justiça decorrente da fé, ela vem por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, para contrastar esse posicionamento do povo ali naquele momento, em que eles não tinham necessidade de nada a não ser de si próprios, de observarem estritamente as leis. Então, a religião deles era uma religião vazia, porque era uma religião que só visava as aparências. É isso que podemos constatar nesse momento. E o Paulo diz que a verdadeira justiça não é essa. Então ele fala aqui, a justiça que vem através da realização dos homens, a sua própria justiça, aquela que o ser humano tenta agradar a Deus por suas próprias ações. Então isso seria o que nós conhecemos como meritocracia. Eu mereço, então já que eu faço, eu mereço. E era assim que eles se sentiam: eu mereço ser chamado filho de Deus porque eu faço aquilo que Deus ordena. Então, a meritocracia, em que o homem é o centro da sua própria vontade e é merecedor daquilo que ele acha que merece. Não merece nada. Na verdade é essa. Se acha o melhor que os outros. Porque se você, a partir do momento que você acha que merece alguma coisa, quando você não tem o que merece, você se sente um tanto quanto, como podemos dizer? Frustrado. Oi? Frustrado. Então, poxa, eu acho que eu merecia isso. Então você fica decepcionado, frustrado, porque você, dentro do seu interior, acha que é merecedor, mas, na verdade, nem sempre as coisas funcionam assim, Agora, então você acha que é merecedor da mesma forma que eles achavam. Então, eles achavam que eram merecedores da salvação. Já conversamos por
sobre isso por vários motivos. Eram merecedores porque eram um povo eleito, porque eram descendentes de Jacó, porque Deus que se revelou ao povo de Israel. Então eles achavam que eram merecedores e não precisavam de mais nada, né? Enfim, e Paulo contrasta essa, dizendo que a justiça ela é decorrente da fé. A justificação ela é decorrente da fé, a justiça é decorrente da fé, e isso ela mostra a fragilidade do homem e a sua incapacidade diante de se salvar. Então, como nós pensarmos assim, né, nós não temos a capacidade de agradar a Deus da maneira que Ele exige ser agradado, né? Nós não conseguimos cumprir a lei, a vontade de Deus, da forma em que ela precisaria ser feita, né? Qualquer pecado, a partir do primeiro pecado, você já estaria com a sua condenação evidente, né? Então, Deus não juntaria, podemos dizer assim, 20 pecados, quando chegar a 20 pecados, eu vou e executo a minha justiça. Não. Pecou a primeira vez, morte. É assim que seria a vontade de Deus. Mas a sua misericórdia e a sua bondade e a sua tolerância vai deixando que o ser humano vá prosseguindo muitas das vezes no seu erro, para que ele possa em algum momento se arrepender, né, e mudar a sua atitude, para que ele possa ser salvo. Então, a questão não é a sua justiça, a questão é a misericórdia e a bondade de Deus. Então, e essa justiça que vem pela fé, ela é pregada pelo Evangelho, vem através da pregação e da aceitação do Evangelho. Romanos 10, de 8 a 13. Diz assim, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Então, ele necessita, necessariamente que a palavra, que a mensagem do Evangelho seja pregada. Então, isso nos demonstra a necessidade de evangelizar. Então, esse trecho nos diz que é necessário evangelizar, né? E isso realmente é importante. A necessidade da evangelização a fim de levar o perdido a crer no Evangelho, né, tanto o judeu como o grego, né, tanto o judeu como o não judeu, é agora apresentada com uma série de perguntas e respostas. É interessante porque isso vai muito de encontro. Quem estava falando na aula passada, se não me engano, porque existe aquele sentimento de que o ser humano não tem responsabilidade quanto à salvação do seu próximo. Aquele sentimento de que, muito ensinado, de eleição, Deus escolhe, né? Deus, na sua infinita soberania, ele decide, né, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Existem algumas doutrinas assim, né? Existe aquele sentimento e aquele entendimento de que o ser humano ele não resiste à vontade de Deus, né? E realmente é verdade, né? Agindo Deus, quem impedirá? Deus ele é poderoso o suficiente para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ele deseja. Se ele der uma ordem, aquilo acontece. Se ele decretar, aquilo é feito, né? Tudo obedece à sua voz, né? Porque ele criou todas as coisas. Mas é interessante nós notarmos como é que Deus age, né, diante da sua criação. Desde o jardim do Éden, ele não impôs nenhuma condição
forçando o ser humano a fazer a sua vontade, né? Então ele sempre deu escolha para o ser humano. O ser humano sempre foi passível de escolher aquilo que ele gostaria ou quer fazer. Então, quando Deus chama, quando Deus realmente, como podemos dizer, anuncia a sua palavra, né, a toda a humanidade, sempre vai existir aqueles que vão rejeitar, vão endurecer o seu coração e não vão aceitar aquilo que está sendo falado, e vão ter pessoas que vão aceitar de bom grado e que realmente vão aceitar a pregação do Evangelho. Então, ela é muito importante e tem um papel imprescindível na salvação da humanidade. E esse papel ele foi deixado para mim, deixado para você, deixado para todos nós, né, para que possamos levar essa mensagem ao mundo que vai se perder. Mas ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, as pessoas que serão salvas são todas aquelas que irão invocar o nome do Senhor. Mas aí ele fala: como, porém, invocarão aquele que não crê? Então, como poderiam invocar o nome do Senhor se não creram, se não acreditam nele, se não depositaram nele, não conhecem nada sobre ele? Aí, mais no versículo 13, né? Aí diz: todo aquele que nele crê não será confundido. No versículo 11, como diz a Escritura: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado, na minha tradução. E como crerão naquele que nada ouviram? No versículo 14, diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? Aí ele pergunta: a palavra está perto de ti, e isto é, desculpa, a palavra que pregamos. E como ouvirão se não há quem pregue? Aí vem no versículo 15: quão formosos são os pés dos que anunciaram coisas boas. E no versículo 15 também diz: como pregarão se não foram enviados? Então, aqui ele descreve a importância da pregação, da compreensão, a importância de não só dele ali como um arauto de Deus, mas como todo aquele que se entrega, a Jesus Cristo. Então, nesse capítulo ele passa essa necessidade de evangelizar, essa necessidade de realmente proclamar a verdade, as boas novas de Deus. Então, a necessidade de pregação e de pregadores do Evangelho é confirmada com base nas Escrituras. Essa é a lógica que Paulo defende de forma inflexível. Obrigado. Mas como eu estou achando que eu estou falando muito e ninguém está falando nada, então, até aqui, o que os irmãos entenderam? Qual é a importância da pregação do Evangelho, a importância da evangelização para a igreja atual? Vocês acham que é importante, que é imprescindível, ou podemos deixar simplesmente na mão de Deus e Deus decide quem vai ser, quem não vai ser, e vamos ficar simplesmente observando a história? A responsabilidade nossa é pregar, né? A ordem dele. Pregar e anunciar, ensinar, não só aqueles que estão perto de nós, né? De modo geral, né? Até mesmo porque o que acontece? Nós precisamos olhar, que nem estávamos falando aqui anteriormente, nós precisamos olhar para esse mundo que se perde e sentirmos tristeza, sentirmos compaixão, sentirmos amor por eles. Não simplesmente viver a nossa religiosidade vazia, conforme já falamos aqui, em que as minhas práticas se conservam somente em vir à igreja,
e participar das reuniões e não sentir, não ter empatia para aquelas pessoas que não têm a mesma realidade, não aceitaram ainda a palavra, a mensagem do Evangelho. Então, a verdade é que nós precisamos sentir amor por essas pessoas. Vontade, que nem coloquei, a minha vontade é para que o povo de Israel seja salvo. A nossa vontade também é para que esse povo seja salvo. O interessante é que muitas das vezes a gente vê tanta incredulidade, a gente vê tanta maldade, tanta enganação, tanta coisa ruim, que dá vontade de falar assim, Senhor, manda um raio para cima deles e destrói tudo. Não é verdade? Você está falando da senhora, né, irmão? A gente vê tanta coisa que a gente acaba não desejando a salvação deles. A gente acaba desejando que eles sejam exterminados logo de uma vez para ver se as coisas melhoram. Né? Há pouco tempo eu estava sentado, eu estava esperando a sentado lá quando antes do mercado. Aí tinha um casal conversando, aí o homem falou assim, eu só prego aí para pessoa aí do céu, eu não quero ir para o céu não, o céu é um lugar muito parado. Não quero ir para lá não, o cara falando, agora se uma pessoa falar isso. Ignorância, né? É interessante. Mas também que Deus leva em consideração, né? Cara, porque ele não quer, não queria mesmo. Mas é interessante que às vezes a gente pode achar que isso é engraçado, mas isso é verdade, sabe? Isso acontece muito com o jovem. Eu falo isso por experiência própria, né? Quando adolescente, né? Tudo isso são armadilhas de Satanás que fica ali no seu ouvido falando para que você abandone, essa é a vontade dele, que você não faça a vontade de Deus. Isso é certo. Mas você parar para pensar, eu lembro de sentado no banco da igreja na época, lá com meus 15 anos, e na época estavam falando na pregação do pastor sobre o céu, aí falava céu, coral de anjo, todo mundo cantando, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu fiquei imaginando, né? Céu, anjo cantando, coral, mas esse negócio aí deve ser muito barato, né? Porque o jovem muitas vezes quer agitação, né? Aí você passa ali, vê uma festinha, vê um negócio mais animado, eu acho que esse céu aí é a falta de conhecimento e a enganação faz com que você pense e que acabe até optando, né? Esse céu não, senão você está muito parado. Eu vou ter um pouco mais de agitação. Outra também que acontece muito esse negócio de religião, esse negócio de céu é para velho, né? Velho que já está mais próximo já do fim da vida. Então ele não tem mais o que fazer, não tem mais o que aproveitar, não tem mais força para nada. Então quer dizer, ele vai lá, vai e morre, entendeu? Então existe muito realmente esse pensamento, é verdade. Isso aí também é a falta de conhecimento da palavra. Tem que saber que a alegria no céu lá não é essa mesma que nós temos aqui, é totalmente diferente. Nós não temos. Segundo a palavra de Deus, dizia que não vai ter homem nem mulher, vai ser tudo anjo de Deus. E a vida lá vai ser outra. Nós vamos viver pelo amor. Um pai com outro, um amor independente daquilo que tem aqui nesse mundo. É que nem que a falta de entendimento. Eles não tinham, né, um entendimento. E se ele for para outro lugar também, vai ser muito pior, porque lá ainda vai ter um sofrimento. É interessante. Aí eu quando você em Apocalipse que diz que lá vai ter choro e ranger de dente, eu fico imaginando assim, sabe? Como é pensamento limitado, né? Eu fico assim imaginando, gente, vai doer tanto que nem estão rangendo os dentes. De noite vai ser sofrimento. Deus me livre. Aí fica uma coisa dessa. Eu acredito, no meu pensamento, mas isso eu não posso falar, porque a vida não. Mano, meu pensamento, eu acho que Deus não vai conservar isso eternamente. Por uns tempos depois vai acabar com isso, pai. Porque senão ele vai ter que ficar lá, vai ficar de um lado, mas ele vai saber que tem esse povo lá, sendo atormentado dia e noite.
E ele pode acabar tudo, não existe mais. É verdade. Então, a gente precisa ter a noção. Assim também. Eu acho que é eternamente. Muitas pessoas pensam que maldade é só agora. Que só existe maldade só agora. Mas maldade existe desde que, né? Acho que muda é mundo, né? Mas aqui agora a mídia está mais evoluída, né? Todo mundo está vendo. Antigamente tinha maldade, mas ninguém via. Mas eu desde pequenininha, eu via maldade. Na minha família, meu avô, que maltratava, minha avó era uma santa pessoa, muito boa. E meu avô castigava minha avó, batia na minha avó, fazia maldade com minha mãe, fazia minha mãe acordar 4 horas da manhã para botar carne nos burros para ele sair de madrugada, batia na minha mãe. Quer dizer, isso já era pessoa ruim, maldade. Tanto que minha avó aceitou Jesus e tudo, e ele não. Meu avô morreu sem aceitar Jesus. E ele era uma pessoa ignorante, bebia muito. E nada fazia. Já era maldade. Ele era pessoa de Deus pequena, não fez maldade. Mas aí as pessoas pensam que só hoje que tem maldade. Hoje realmente aumentou mais, né? A população, né? E a mídia também. É interessante A pessoa porque acha que é só agora que tem maldade. é interessante que a irmã estava falando, porque nós temos falamos muito que o mundo vai daqui para pior, né? Que as coisas estão piorando, né? A nossa visão, a nossa fala sempre é essa, né? Que o mundo, a nossa realidade, aquilo que exige a existência, ela vai ter um fim, né? E que tudo será feito novo. Então, tudo será restaurado por Deus, né? Aquela história. Só que cria na mente da gente que o passado foi só maravilha. E a humanidade foi piorando até chegar num momento em que há um colapso, né? Mas a irmã falou, a maldade ela existe desde do Gênesis. Né? Caim matou Abel. Né? E existem histórias que não estão descritas na Bíblia, porque não é a finalidade dela, mas se você pegar a história do mundo, você vai ver que desde aquele período o ser humano ele é sanguinário, a violência era muito grande, tanto a violência e a maldade era tão grande que Deus mandou o dilúvio. Deus mandou o dilúvio, né, para poder acabar com aquilo tudo, né, e começar de novo com Noé e a sua família. Então, mesmo assim, depois que a população, a humanidade cresceu de novo, maldade. Né? Então, você vê, a maldade ela está presente, o mal, né, ela é presente no mundo e a sociedade age assim de forma inescrupulosa. Aí você pergunta, o que vai mudar? Né? Se a humanidade sempre foi ruim, né, em algum contexto, sempre foi violenta, sempre houve abuso, né? Sempre houve abuso, que nem eu estava vendo um vídeo ontem falando sobre o machismo, em que as pessoas, muitos acham a religião, tanto judaica quanto cristã, por ser patriarcal, ser machista. Mas é interessante que o autor do vídeo demonstra algumas atitudes que, para a época, eram revolucionárias, né? E que para nós hoje pode ser algo que caracterizasse machismo ou inferioridade da mulher, mas na época em que elas foram feitas, para a realidade da mulher, aquilo foi uma evolução, porque a mulher era pior do que um escravo, né? As mulheres eram vendidas. Eram vendidas. Tem um livro que eu li que diz que na família pagã, naquela família, que quando nascia uma mulher, o que eles faziam? Eles entregavam no prostíbulo, entregavam no templo para servir de prostituta, eles abandonavam as mulheres, porque aquilo ali para eles era como quase que descartável, vendiam as mulheres, era moeda de troca. Então a sociedade mudou. Mas o negócio é que, o que vai piorar então? Né, a pergunta. Mas agora, o que vai piorar? Depois que Jesus Cristo veio, não estava prometido desde lá do Jardim do Éden, ele ia esmagar a cabeça de serpente. Então a maldição da mulher acabou depois que Jesus Cristo veio. Dali para frente tornou igual ao homem mesmo.
doutrinação. Foi até a vida de Cristo. Porque antigamente a mulher não tinha, assim, não podia fazer trabalho que o homem fazia. Ele vai Hoje em dia a mandar mulher faz tudo quase que os homens fazem, né? Lá no Antigamente não. A mulher era só para casa, cozinha e criança. Mas nem não qualquer lugar, não. Tem país aí. Tem país que é. A mulher ainda tem que comer o rosto, né? Tem mulheres que, acredito, né? Tem lugares que são assim. Então, o que pode piorar? O que pode piorar é que essas coisas, né, elas serão normais para a gente. Elas não vão nos causar empatia. Nós vamos olhar uma atrocidade, algo que não poderia existir, em vez de nos gerar um sentimento de compaixão, nós simplesmente teremos o sentimento de ignorar, né? Nós vamos simplesmente ver o outro sofrendo e o sofrimento daquela pessoa não nos causará nenhum sentimento, porque vai ser tão mal, tão difundido, né? Tão difundido que você não vai se importar, você vai dizer, é mais um acontecimento, é mais um roubo, é mais um assassinato, é mais uma família que se perdeu, e aquele ser mais um vai nos causar mais nada, a frieza do coração, o nosso amor, né? Não o nosso, né? Mas o amor de muitos irão esfriar, aquilo será normal. E é interessante você notar que isso aos poucos vai acontecendo. Não sei se vocês viram nos noticiários aquele caso lá em Angra dos Reis, né? Que uma quadrilha foi assaltar a loja da Vivo lá em Angra dos Reis. Eu vi. Uns se renderam, mas um cismou de fazer um refém querendo escapar, e naquele vai, solta, não solta, cercado lá, chegou e, né, um policial foi e matou o bandido. Então você vai em alguns noticiários, você vai ver lá, policial mata bandido que tinha uma mulher como refém, né? Um policial e um bandido, né? Aí você vai em outro noticiário, você vai ver assim, né? Policial mata homem. Policial mata homem. Então, quer dizer, é como se fosse assim, a ação do cara, aquela questão que ele estava fazendo ali, a sua atitude, estava assaltando e estava tendo uma outra pessoa como refém, não fosse nada, entendeu? Como aquilo ali não fosse algo grave, entendeu? Então, infelizmente, a sociedade, a humanidade, né, vai passar assim, onde que essas coisas seriam normais, simples, né? É só um homem que foi morto, um homem que matou, e não a sua atitude, sua ação, aquilo que o impulsionou a fazer isso, vai ser totalmente ignorado. Então, a ignorância, ela nos leva à incredulidade. Então, voltando um pouco aqui para a nossa lição. Mas nós não podemos nos conformar, né? A palavra de Deus, né? Não buscamos conformez, né, com este século. Nós temos que ser diferentes, né? Temos que ser diferentes. Verdade. Então, aqui, né, Paulo nos mostra que a igreja ela precisa olhar para tudo isso e sentir compaixão. Ela precisa mover o coração da igreja. Nosso pensamento tem que ser, mas como que isso pode acontecer? Isso não pode continuar assim. Precisamos tomar alguma atitude, né? Vamos orar, vamos ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso alcance, vamos pregar o evangelho, vamos tomar uma atitude frente a isso. Não vamos simplesmente olhar as coisas acontecendo e não tomarmos nenhuma posição, né? Então, é isso que Paulo fala até então aqui, e isso serve para nós no dia de Não hoje. podemos cochilar, né? Porque o diabo está aí, acordadinho, né? Com certeza. Doidinho, né? Querendo tragar as pessoas, né? Então nós não podemos nos cuidar, temos que estar bem alerta, né? Verdade. Mas Então, qual que é a razão da incredulidade de Israel? Podemos dizer que é a mesma razão da incredulidade da humanidade hoje, né? E diz aqui,
desobediência, teimosia e rebeldia, pois todos tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, a resposta é, o que explica a incredulidade de Israel? Por que Israel se mostrou tão endurecido, tão a par da mensagem do Evangelho? Por que Israel não abraçou a salvação? A resposta é: Israel se mostrou um povo desobediente, teimoso e rebelde, pois todos tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, que com a exceção do remanescente fiel, mostraram-se resistentes à mensagem do Evangelho. Mesmo assim, Deus não desiste do seu povo. Então, a falta de aceitação, como alguém pode rejeitar o Evangelho de Deus, a boa nova, e Paulo acha aquilo ali extraordinário, como alguém pode rejeitar a mensagem de Deus, logo um povo que teve tanta experiência com Deus, e agora chega nesse momento aqui, em que Deus manda o Filho dele, e para abençoar de forma definitiva. Jesus Cristo veio, o Messias chegou, agora nós vamos viver um novo tempo, nós vamos viver debaixo do reino de Deus. O reino de Deus começou, e em vez de eles se alegrarem com aquilo tudo, eles simplesmente permaneceram duros e desobedientes. Da mesma forma hoje, nós olhamos e vemos que a mensagem do Evangelho tem como essência transformação, paz, equilíbrio, harmonia, salvação, e a gente pode pensar assim: como que uma pessoa pode rejeitar, preferir viver na idolatria, preferir viver na poligamia, no adultério, no vício, nas drogas, viver essa vida que claramente está levando ela para o buraco, porque tem pessoas que você vê que realmente sofrem as consequências dos seus atos e estão numa situação porque realmente as suas atitudes o levaram àquilo ali. Aí nos faz pensar: como que alguém pode rejeitar? Como que alguém pode não abraçar essa novidade? Porque o que Jesus tem a oferecer é algo maravilhoso. Além da salvação que é posterior, após a nossa morte, os benefícios para a nossa vida hoje, nesse lugar, agora, nesse momento, são muito grandes. São muito grandes. Então, o nosso sentimento é: como que alguém pode rejeitar a palavra do Evangelho? Então, a desobediência, a teimosia, a rebeldia, a dureza do coração ocasiona isso. E isso, mesmo os males que estavam presentes no povo de Israel naquele momento, quando Jesus Cristo veio, agora também nós temos isso, a rebeldia do coração, a desobediência, a dureza. Então, só que aí Deus não desiste do seu povo, Deus não desiste da humanidade de forma alguma, e é isso que nós vamos passar a falar daqui para frente. Então, Deus escolheu, todos nós escolhe, por misericórdia ou por merecimento. Deus te escolheu por misericórdia ou por merecimento? É uma pergunta que todos nós temos que fazer. Misericórdia, porque não éramos para estarmos aqui. Então, Deus não desiste da humanidade, Deus não desiste do seu povo aqui, Deus não desiste da igreja, embora ela seja falha. É interessante porque quando nós pensamos em igreja, achamos que ela deveria naturalmente ser algo perfeito, só que o ser humano, infelizmente, não é perfeito, ele não consegue fazer tudo com perfeição. Mas mesmo assim, Jesus ama a sua igreja. Mesmo assim, Deus a cada dia nos dá uma oportunidade de fazer diferente, de pensar diferente, de julgar diferente, de sermos pessoas diferentes. É isso que nós precisamos entender. Cada manhã é uma oportunidade. A oportunidade de fazer algo que agrade a Deus,
algo que nos faça ser pessoas melhores. Não porque isso nos vai trazer salvação, mas sim porque nós somos salvos e nos importamos com as pessoas que estão se perdendo. Então, o futuro de Israel, a aliança eterna, que conforme diz o nosso autor, então Paulo aborda as implicações da desobediência de Israel. Ela começa com 2 indagações. A cada uma delas ele rebate imediatamente com a indignação. Só um ponto. 10 e 11. Então, pergunta 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Deus não rejeitou o povo de Israel. Deus, de maneira nenhuma, rejeita nenhum de nós. Deus não rejeita nem aquele mais vil pecador. Deus, ele não rejeita ninguém, entendeu? Ele não rejeita. E a segunda novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Então temos aqui 2 pontos interessantes. Uma, que Deus não rejeita, Deus não rejeita ninguém. Aqui dá o exemplo de Israel, Deus não rejeitou o seu povo, de maneira nenhuma. E acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Então, 2 pensamentos que nós estávamos conversando na semana passada. Jesus foi a pedra angular que o povo de Israel tropeçou. E eles rejeitaram a palavra, a mensagem, o Evangelho. Então, se existia a promessa de que o povo de Israel seria bênção para todas as nações, e o povo de Israel, como nação, não enxergou Jesus Cristo, havia o sentimento, no caso, entre os que foram conversos, de que, será que a promessa de Deus falhou? Se Israel tropeçou, caiu, não deu continuidade dentro do pensamento dele, não deu continuidade à obra de Deus, que seria a partir de Jesus, chegou em Jesus, eles tropeçaram, caíram, e será que a promessa de Deus falhou? Será que Deus rejeitou o seu povo? Agora Deus rejeitou Israel, agora Deus escolheu outro povo, e já que Israel pegou outra pessoa, então Deus diz, olha, não quero mais saber de vocês não, agora eu vou escolher outro povo, uma outra nação, vocês vão ficar aí, caidinho aí, sem importância nenhuma. Paulo fala aqui de maneira nenhuma, nenhuma nem outra. A rejeição de Israel não foi total nem definitiva. Então, de maneira nenhuma. Eles tropeçaram, dando continuidade. 4 provas da não rejeição de Deus ao seu povo. Então, estamos falando que o povo de Israel, por mais que, como nação, não recepcionou de forma adequada, não aceitou, rejeitou Jesus, então eles tropeçaram. Isso não quer dizer que a promessa de Deus falhou e nem quer dizer que Deus abandonou Israel como um povo. É isso que eu estou falando. Por isso que no início eu quis deixar a separação. Israel como instrumento profético, povo, nação, escolhido para trazer a linhagem do Messias e ser bênção em todas as nações, a igreja como o corpo de Cristo. E então Israel como nação, ela foi abandonada, isso aqui que diz de maneira nenhuma. 4 provas, 4 provas que não houve rejeição da parte de Deus ao seu povo. Aqui diz a prova pessoal, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então aqui o apóstolo Paulo revela a sua nacionalidade. Ele está dizendo assim, o povo de Israel não foi rejeitado por Deus, o povo de Israel não tropeçou, caiu e ficou caído. Por quê? Porque eu sou israelita. A prova vem, Eu sou descendente, ele que dá a sua descendência, eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, ele é o apóstolo aos gentios em que leva a palavra de Deus, leva a vontade de Deus, a conversão, a transformação. Então, ele era a prova viva de que Deus não abandonou o povo de Israel, porque Deus não tinha abandonado ele.
os apóstolos eram todos judeus, né? Não tinham nenhum outro apóstolo de uma outra tribo, de outra nação. Todos os apóstolos que foram pessoas responsáveis para que o Evangelho chegasse até nós, todos eles eram judeus. Jesus Cristo era judeu. Jesus Cristo ensinou no templo, Jesus Cristo ensinou aos seus compatriotas, só que eles não deram ouvidos, alguns. Então ele diz aqui: eu sou a prova viva de que o povo de Israel não foi abandonado, porque se o povo de Israel fosse abandonado, eu não estaria aqui, eu não seria essa pessoa que vos fala, eu não estaria aqui sendo um arauto da parte de Deus, trazendo uma mensagem, as boas novas de Deus. Então ele diz: eu sou a prova viva de que Deus não abandonou o seu povo. E a B aqui, a prova teológica. Depois de responder às próprias perguntas, Paulo descreve Israel como um povo escolhido de Deus, em Romanos 11:2. Então, a prova teológica que ele diz aqui é todo o relacionamento de Israel com o seu povo. Como nós podemos ver e entender e até mesmo saber como é que Deus se relaciona comigo e com você? Como nós podemos saber? Através de como Deus se relacionou com o povo de Israel a partir do tempo que está registrado na Bíblia. Como nós sabemos que Deus é fiel, que Deus cumpre as promessas, que Deus não tem variação, que se Deus prometeu, Ele vai cumprir, que se você se entregar, se você obedecer a Deus, coisas boas vão acontecer, mas se você desobedecer, coisas ruins irão acontecer. Como que nós aprendemos isso? Como que nós podemos tirar, como nós aprendemos como nós devemos nos conduzir, como nós devemos nos portar, como é que nós nos relacionamos com esse Deus, como nós fazemos isso, como nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso com a experiência do povo de Israel. Então, Israel, é que ele fala, a prova teológica. Israel foi abandonado por Deus, Israel tropeçou, mas irá continuar caído. Aí ele fala: é claro que não. Israel como um instrumento de salvação, um instrumento de Deus, um instrumento profético para a salvação da humanidade, não foi rejeitado e de maneira nenhuma permaneceria, o seu testemunho permaneceria caído, porque, segundo a prova teológica aqui que o autor nos dá, é evidente que nós aprendemos como nos relacionar com Deus a partir do relacionamento de Israel com Deus. Então, indubitavelmente, não podemos desprezar isso. A prova bíblica, Paulo traz à tona uma prova bíblica, que é a situação da nação vivida no tempo de Elias. Romanos 2, de 2 a 4. Vamos dar uma olhada. Romanos 2, de 2 a 4. Dois a 4? Aí diz assim. Quem encontrou pode ler. Pode ler? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as, tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então contratando uma prova bíblica, que é a situação vivida no tempo de Elias. Então, aqui diz aqui, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam das coisas é conforme a verdade. Ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, o povo de Israel como nação,
conforme descrito aqui, em algum momento, né, por misericórdia e graça de Deus, eles podem se arrepender, né, e os que se arrependerem, né, irão ser salvos também. Então, se Deus tivesse rejeitado o povo de Israel, né, nenhum deles seriam mais salvos. Né, não haveria tolerância, né, não haveria mais bondade de Deus em relação a eles quanto ao arrependimento. Então, por que as coisas que nós falamos, por que as coisas acontecem e continuam acontecendo e achamos até mesmo que Deus aprova por não haver nenhum castigo, né, que Deus tolera, porque Ele sempre aguarda com paciência que reconheçamos a sua bondade e nos arrependamos. Então, essa prova que o autor nos dá aqui é essa, que o povo de Israel em algum momento possa se arrepender, reconhecer, se arrepender, né, e mudar de caminho, reconhecer a bondade de Deus, né, e serem levados ao arrependimento. Então, e a prova contemporânea, né, a última prova que Deus é tolerante, né? É bondade, tolerância e longanimidade, né? Aí tem que reconhecer isso e leva ele ao arrependimento, né? É verdade, a grande questão é que as pessoas acham que por Deus não castigar de forma imediata, Ele aceita. Né? Tem muita gente que pensa assim, né? Deus é amor, então tem esse slogan, né? Deus é amor. Então, realmente, Deus é amor. Então ele acha que o amor de Deus é igual ao amor dos seres humanos, né? Em que você passa a mão na cabeça dos erros das pessoas, né? Você passa a mão na cabeça, muita gente passa a mão na cabeça dos filhos por ser filho, né? Então você protege, muitas das vezes você está até cometendo um erro, que na verdade você deveria repreender e punir o filho, mas muitos infelizmente passam a mão dizendo que é amor, né? Que faz todas as vontades porque é amor, né? O filho faz alguma coisa errada, ele não repreende porque, né, isso seria uma atitude de amor. Então eles acham que essa forma de amar humana é a mesma forma que Deus tem em relação à humanidade. Deus ama a humanidade, então ele simplesmente ignora e aceita tudo aquilo que o ser humano faz de errado. Mas isso aí não é amor, né? Quando o pai passa a mão na cabeça do filho que está fazendo errado, isso não é amor. Né? Isso aí é muito pelo contrário. Porque amor é quando você chama a atenção, você repreende, você tem que mostrar o certo para ele. Isso é amor. Agora, fazer coisa errada, passar a mão na cabeça, não existe amor. Né? Isso aí tem que ter um castigozinho. Fez errado, né? E Deus também faz isso. E Deus faz isso também. Com certeza. Deus é amor, mas também de vez em quando ele bota a mão na cabeça do fulano, olha só, não é assim não que você tem que fazer. Então, amor de Deus também, mas Deus é justo. Né? O bom pai repreende o seu filho, né? Se você, tem um lugar que diz assim, que se não fosse filho, né, se Deus repreende você, se Deus repreende porque Ele te tem como filho. Né? Se você não fosse considerado filho, Ele simplesmente ia deixar você fazer o que você quiser. Né? Fique à vontade, filho, tá bom, legal. Entendeu? Então, existe esse erro. Então, as pessoas acham que Deus é bobo, né? E que no final das contas Ele não vai punir ninguém, que no final das contas Ele vai deixar tudo como está mesmo. Né? E infelizmente há esse pensamento, né? Mas na verdade não. Né? Conforme o irmão falou ali, o bom pai ele sempre corrige, né, o seu filho, aquele que ama realmente, né, educa e quando precisa ser mais severo, ele da mesma forma Deus, ele também age assim com aqueles que ele ama. Né? Falar um não, né? Falar um não. Ele é é muito que você, meu filho, papai, eu quero isso, toma. Meu pai, eu quero isso também. Viu não? Tem que ter um não. Só existe sim, né? É verdade. Não, tem que ter um não também. E eu acho que nós, até os mais idosos, os pais da gente, quando falavam uma coisa, não. Né? A gente não ia
interrogar ele por que esse não. Porque não pode, porque. Né? Hoje em dia não, você fala uma criancinha, olha, não faz isso nada, por que não faz? Aí você tem que explicar o porquê. Né? Então, quer dizer, nós estamos criando nossos filhos, nossos netos, de uma forma meio sem amor. Sem amor, isso aí não é amor. Você fala um não para um filho, um netinho, né, que eu já tenho neto, né? Não é, você não ama, não é o amar. Muito pelo contrário, a gente ama. É porque ele crescendo sabendo que também existe um não dentro do nosso, né, na nossa sociedade, existe um não. Você vai para o emprego, né? Você vai arrumar um emprego e olha não. E aí, você vai querer que ele te dê sim? Né? Então a gente tem que. Isso é amor. Isso é o que a gente ensina os nossos filhos, nossos netos, sei lá, nossos netos. Isso é amor. Tem que ter limite, né? O Por isso que o mundo está do jeito, né? Está muito jovem, tudo sem limite. Né? E é interessante porque quando você olha, que nem o irmão estava falando lá, quando muitas crianças são criadas assim, não conhecem o não. Né? Tudo aquilo que eles planejam, que eles querem, eles conseguem. Então, eles vão ser adultos que egocêntricos, né? Adultos, muitas das vezes, que até mesmo não vão conseguir encarar uma adversidade, um não. Né? Porque eles estão acostumados tanto a receber sim, 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 toda a sua resposta, aquilo que ele quer é positivo. Então, ou ele vai se decepcionar com o mundo na hora que o mundo der uma resposta negativa, ou ele vai brigar com o mundo querendo que o pensamento dele seja atendido. Né? Existe isso, tem gente que acha que aquilo que é certo ou aquilo que acontece tem que ser somente a vontade dele. Tem muitos. Né? É a promessa de Deus, né? A promessa de Deus. Ele prometeu a Israel que, olha só, você vai, né? Mas ele está achando muito, não, está demorando muito. Essa promessa está enganando, eu estou sendo enganado, né? E Deus só está juntando aquilo ali, né? Para dizer assim, olha só, a vontade é minha, tá? Eu prometi. Agora, eu não te prometi hoje, eu estou te prometendo. Né? O que acontece com o filho, você prometeu uma coisa ao filho, ele vai ficar te cobrando. Né? Já que a gente não pode, aí a gente também quer cobrar, porque Deus nos prometeu. Né? A vida eterna. Olha só, você tem uma cidade bonita, você tem paz, você vai ter. Né? Olha, Jesus vai voltar. Né? E você fica querendo saber, né? Aquela coisa. Então a gente fica muito ansioso com as promessas de Deus. Nós cristãos, né? Nós cristãos ficamos muito ansiosos com as promessas de Deus. Senhor, me dá a saúde. Aí você está pegando ali e tal. Deus, a saúde, estou te pedindo a saúde. Já quer botar Deus lá no cantinho da parede. Não é assim. Nós não somos nada. Dá uma pressionada em Deus, né? Nós não somos nada. Nós estamos aqui no mundo pela misericórdia de Deus. Né? É verdade. E essa questão é bem interessante porque a gente acha que, conforme eu falou, que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, né? A gente acha que, assim, não passa de mágica. Né? Então, quando assim, Deus promete para você que a sua vida vai ser transformada, que você vai sair daquela situação, que algo novo vai acontecer e você vai alcançar, os objetivos de Deus vão ser alcançados através da sua vida. Então, você acaba achando que é para amanhã. Né? E essa angústia faz muitas pessoas tropeçarem, muitas pessoas desistirem da caminhada, que nem, né, a questão de Israel, desistem das promessas de Deus por causa do tempo, né? Porque está demorando, porque pensei que era ser amanhã ou depois de amanhã, mas demorou um tempão, demora, será que vai acontecer mesmo? Então é verdade, é isso aí. Então, a prova pessoal, a própria pessoa, a teologia, né, revelada
na dinâmica de Deus com o povo de Israel, né? A prova bíblica de que todos nós, todas as pessoas que vão chegarem ao arrependimento irão alcançar a salvação, e a prova contemporânea é que Deus está levantando um povo, né, que o caracteriza, esse povo é que foi alcançado mediante a graça. Então, aqui diz, né, a última prova de que Deus não rejeitou seu povo é de caráter contemporâneo, como no tempo de Elias, nos dias apostólicos. Deus está levantando um povo. O que caracteriza esse povo é que foi alcançado mediante a graça. Então, Israel, como um povo de Deus, ele continua dando continuidade, porque nós, todo aquele que deposita sua fé em Jesus, que acredita no seu sacrifício expiatório, toda aquela pessoa que por vontade e por gratidão buscam obedecer às leis de Deus, ser uma pessoa a cada dia mais santificada, cada dia mais consagrada a Deus, né? E que são essas pessoas que dão continuidade ao verdadeiro Israel, ao povo de Israel, né? Então ele diz aqui, né, Deus continua levantando o seu povo, né? E o seu povo, eles não são constituídos de pessoas que alcançaram por mérito, e sim por graça, né? O povo de Deus não é aqueles que observam a lei, nem aqueles que nasceram da descendência natural de Abraão, nem aqueles que moram dentro da nação de Israel, né? O povo de Deus, a verdadeira Israel, o povo de Deus, ele continua sendo levantado dia após dia, geração após geração, e esse, conforme diz aqui Paulo, esse povo é constituído, né, por pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Então ele diz aqui, né, já caminhando para o final, no final não, mas nós vamos parar por aqui para que possamos discutir isso na próxima aula. Então diz aqui, ele dá uma alegoria, né, como forma de exemplo, que é a alegoria da oliveira, Romanos 11, de 17 a 24. Vamos dar uma lida. 17. E 24. Quem encontrar pode ler. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que suscitas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os dons naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a longanimidade de Deus, se permanece eles na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fores cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira.
Na minha tradução ele diz assim, que se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Se você está nessa condição, a gente fala ali do povo gentil, um povo que antes era assim, a par das promessas de Deus, a promessa de Deus os alcançaria futuramente, mas naquele momento ali, eles eram os representantes da vontade de Deus, o povo de Israel, era o povo de Deus. O povo de Deus era o povo de Israel. E quando se pensava, o povo de Deus espiritual era Israel. Mas aqui diz, se alguns foram cortados, o povo fala da queda de Israel, o tropeço de Israel, e você foi enxertado entre os agora, você participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Então você não pode se gloriar contra esses ramos. Então você não pode se gloriar contra o povo de Israel, no caso. Fala mais para aquela época, mais para hoje também nós nos serve, que você não pode, eles não poderiam, os cristãos atuais, aqueles que foram alcançados pela graça, eles não podem se sentir superiores ao povo de Israel, por quê? Por que diz aqui? Porque nós fomos enxertados na seiva, então não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então, não é você que sustenta a raiz, você não pode se gloriar porque não é você que sustenta a árvore. Quem sustenta a árvore é outra pessoa. Então, pois Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Está certo deles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Então, diz aqui, eles foram cortados devido à sua incredulidade, e nós estamos, o povo de Deus hoje ele permanece ligado à oliveira pela fé. Então nós não devemos nos orgulhar, da mesma forma que eles se orgulhavam por serem detentores de todos os mistérios de Deus. Então nós temos que temer, nós temos que ter temor, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai poupar a mim e a você. Portanto, considere a bondade, a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, para concluir, nós também, como povo de Deus, alcançados pela graça, nós não podemos nos sentir orgulhosos por termos tamanho privilégio. Porque se nós agirmos com incredulidade, da mesma forma que a severidade de Deus foi manifesta no povo de Israel, a severidade de Deus pode ser manifesta em nós também. Da mesma forma que Deus não poupou nem aqueles que eram do povo de Israel, no qual eram detentores dos mistérios de Deus, se Deus teve a capacidade de cortar essas pessoas que não acreditaram por causa da sua incredulidade, nós também, o qual temos e somos chamados filhos de Deus, podemos ser cortados por nossa incredulidade. Então é a fé, como vamos dizer, é a fé que nos sustenta presos na raiz da oliveira. Não é nosso mérito, não é a nossa posição, porque eu sou bonito pra caramba, eu estou ali enxertado, participo da bênção de pertencer ao povo de Deus. Se Deus me alcançou, alcança o outro também. Não é porque nós fomos alcançados por Cristo que nós somos melhores que as pessoas que estão à margem da sociedade. Eu creio nisso. Porque a única diferença que faz entre eu e uma pessoa que não aceitou Cristo é Cristo. A única diferença é essa, nós somos iguais. A diferença é que eu tenho Cristo e ele ainda não tem. Então nós não podemos também se engrandecer, achar melhor que aquela pessoa ali que ainda não aceitou Jesus, que uma hora em nome de Jesus vai ser alcançado também,
Ele veio para todos. É verdade. Então, isso aqui, irmãos, não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Então, tudo que aconteceu ali, todos os episódios, eles estavam sob o controle de Deus. Tudo fazia parte do plano. Nada saiu do controle. Quer dizer, a desobediência de Israel não atrapalhou de forma alguma o projeto de Deus. A nossa desobediência, muitas vezes, a nossa incredulidade, de maneira nenhuma atrapalham ou fazem com que os projetos de Deus não sejam alcançados. Então, por quê? Porque Deus, aqui diz que Deus é um Deus excelente, né? O autor diz, a bondade e a perfeição de Deus em trazer a salvação a toda a humanidade pode ser claramente observadas, né, e relacionadas à sua excelência. A profundidade das riquezas de Deus, né, onde a ideia predominante é a salvação, em que a salvação é uma dádiva. A sabedoria de Deus, foi a sabedoria de Deus que planejou a salvação para todo aquele que vier crer em Jesus Cristo. O conhecimento de Deus que nós não somos capazes de profundamente entender, né? Nós temos os juízos de Deus que são insondáveis, né? E são profundos, os caminhos de Deus que são inescrutáveis, né? Não podemos, vamos dizer assim, traçar, né, de uma forma concreta quais são os caminhos que Deus realmente preparou para a salvação da humanidade. A mente de Deus, uma mente finita como a nossa, não tem a capacidade de entender uma mente infinita como a mente de Deus, né? A glória de Deus, né, conforme diz aqui, Deus, a Ele pertence a glória, o louvor e a adoração para sempre. Então, por mais que venhamos achar que estamos em situação privilegiada, ou acharmos que Israel como povo falhou, ou acharmos que o povo de Deus, que a igreja vem falhando, ou não entendermos que a igreja de Deus ela é invisível, o povo de Deus é de todas as etnias, de todas as idades, de todas as raças. Isso muitas vezes nos traz dúvida, nos traz uma falta assim, de como Deus pode, né, diante da história da humanidade, agir dessa forma. Então a gente muitas das vezes busca compreender os caminhos de Deus. Então aqui o Paulo ele fala que, independente de qualquer coisa, tudo isso acontece devido à excelência de Deus, porque os seus juízos são inimagináveis e tudo que acontece é para a honra e para a glória dele. Então, para concluir, irmãos, nós devemos entender que a soberania de Deus, existe a soberania de Deus, a responsabilidade do homem. Nós devemos viver à luz dessa responsabilidade. Nós temos o propósito de levar a palavra da salvação, levar o evangelho aos que estão perdidos e entender que a desobediência a Deus, a desobediência àquilo que é a vontade, pode nos trazer mais consequências e que a nossa incredulidade pode nos levar a caminhos que não serão tão agradáveis. Amém? Vamos orar?